Então, primeiramente, né, boa tarde a todos. Né, é um prazer estar podendo participar desse evento realizado aí pelo CACEM, uma ótima oportunidade para a gente estar apresentando, né, o nosso trabalho, né, o que a gente vem desenvolvendo em conjunto com os alunos do IF Sudeste MG. Né, então, primeiramente, queria parabenizar todos os alunos, né, que tiveram essa grande ideia, né, do Quebrando a Banca. Obrigado aí pela oportunidade. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o meu currículo, né, só para tentar motivá-los de alguma forma, né? Entre os anos de 2000 e 2002, eu fiz o curso técnico de eletrotécnica no antigo CTU, né, na oportunidade de estar estudando, né, numa instituição de ensino de excelência, né, a qual eu sempre tive como meta, né, de estar fazendo um curso técnico no antigo CTU. Né? Então, a área de elétrica, né, ela já vem, ela nasceu comigo já desde pequeno, né, uma vez que o meu pai é eletrotécnico e vendo ele trabalhando em casa, né, me levando às vezes para poder ajudar em determinadas atividades, ele como autônomo, né, então já tive desde novinho, né, o contato com a área da elétrica. E aí surgiu então, né, a ideia de fazer o curso técnico e aperfeiçoar os conhecimentos que eu já tinha previamente adquiridos. Ao final do curso técnico, eu participei de um processo seletivo para o estágio na área técnica da Arcelor. Né? Na ocasião, era até uma vaga para eletromecânico, e aí eles me convidaram, porque eles gostaram do meu perfil, né? E fui convidado para assumir essa vaga, mesmo tendo um curso técnico de eletrotécnica. Né? Isso foi lá em 2003. E foi onde eu tive a oportunidade, né, de ter um contato com a parte técnica e ter mesmo que relacionar, né, a questão de uma grande empresa, você ter um chefe que você tem que prestar, né, toda a atenção ali que você teve no decorrer do seu trabalho, né? Então, foi um ano, esse ano de 2003, eu gosto de colocar ele aqui porque ele foi um grande marco na minha vida, né? Foi onde eu tive um amadurecimento pessoal e profissional muito grande. Né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter estagiado lá na Arcelor nesse ano de 2003. E no ano de 2004, eu acabei me dedicando a entrar no curso de um curso superior, né? E aí, em 2005, eu consegui passar no processo de seleção e iniciei o curso, a engenharia elétrica, né, na ocasião. E quando eu entrei lá em 2005 no curso, né, então, como eu fiz o estágio em 2003, que um ano de 2004 estudando para entrar na engenharia, eu fiquei praticamente ali 2 anos defasado em relação, 2 a 3 anos, né, defasado em relação aos outros colegas de turma. Então, eu era um dos alunos mais velhos da minha turma na época. Né, enquanto os meninos tinham lá 17, tinha um colega meu que tinha 17 anos e já estava com 20, né? Então, assim, eu não podia perder muito tempo. Então, eu me dediquei bastante aqui na engenharia elétrica. E no segundo período, eu iniciei uma bolsa de iniciação científica, que eu vou estar falando um pouco mais adiante, e hoje tem muito a ver com a minha área de atuação profissional. Então, desde 2005, que eu venho trabalhando no mesmo tema, até o doutorado. Né? Então, fiz a graduação, formei em junho de 2009. Logo em seguida, eu entrei no mestrado na área de energia. Né? Fiz o mestrado também em 1 ano e meio. E, em seguida, eu entrei no doutorado. Né? Logo com 1 ano e meio, mais ou menos, de doutorado, eu participei do processo seletivo para entrar como professor do Instituto Federal, né? E aí eu tive a oportunidade, né, de estar fazendo parte, né, do corpo docente
dessa instituição que eu tanto admiro. Né? Então, eu coloquei ali, né, desde de julho de 2012 até infinito, porque a gente não sabe até quando, né, vou estar atuando aí como professor dessa instituição. E, ao final do doutorado, eu dei início ao pós-doutorado também em engenharia elétrica. Então, fiquei 2 anos, 2016 e 2017, como pós-doutorando da Universidade Federal na área de engenharia elétrica, basicamente na área de sistema de potência e energia. Passou, então, esse aqui é mais ou menos, né, a minha carreira profissional aí. Então, desde 2005 até o ano passado, eu participei de diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, de P&D, na área de planejamento energético. Né? Então, toda a minha formação é basicamente nessa área de planejamento energético. Né? Então, a gente sabe que o Brasil ele tem dimensões continentais, né? E se a gente pegar aqui, esse aqui é um mapa até mais antigo, hoje a gente tem um mapinha mais novo, das linhas de transmissão que a gente tem no Brasil, a gente observa que a gente tem um sistema interligado bem robusto, né, que interliga praticamente todas as regiões do Brasil. Existem hoje alguns sistemas isolados, né, mas cerca de 98% do território nacional ele é interligado. Né? Então, a gente tem linhas de transmissão em corrente contínua, em corrente alternada, de diversos níveis de transmissão, em que a gente tem a nossa geração, né, distribuída nos principais, nas diversas regiões, né, e essas grandes usinas são responsáveis por manter o nosso sistema operacional, tá certo? Então, se a gente fizer uma análise aqui, em questão de dimensão, comparado, por exemplo, a região, né, da Europa, né, então, pegando aqui, né, desde lá de Portugal até a Rússia, ó, se a gente fizer uma sobreposição do nosso sistema interligado nacional na Europa, a gente consegue observar que ele compreende basicamente que a Europa inteira. Né? Então, vocês têm noção da quantidade de problemas que nós temos em operar esse sistema? Né? Enquanto os outros países operam linhas, né, pequenas, a gente tem aqui um sistema gigantesco. Né? E isso nos traz know-how, né, para poder estar operando sistemas menores com uma maior facilidade. Então, nessa área de planejamento da transmissão, planejamento da geração de energia, o Brasil é referência nessa área, né? Então, por exemplo, né, para o planejamento da transmissão, a gente quer expandir o nosso sistema, né, levar energia para regiões, né, que não são atendidas pelo Sistema Interligado Nacional. Aí vocês podem me perguntar assim, professor, mas por que o sistema ele é todo interligado, né? Por que a gente não tem sistemas isolados? Então, a gente tem o nosso sistema ele é todo interligado para que a gente tenha uma maior confiabilidade do sistema. Né? Então, porque uma geração, né, lá do Nordeste, ela possa suprir, né, uma demanda de energia aqui da região Sudeste, por exemplo. Né? Ainda mais pelo fato do Brasil ter dimensões continentais, né, ser muito grande, a nossa matriz energética ela é muito diversificada e, além disso, ela tem comportamentos distintos, né? Enquanto, por exemplo, a gente tem uma região chovendo muito, em outra região vai estar, por exemplo, com uma seca, né? E a energia, o excedente de energia de uma região sudeste pode estar fornecendo, né, alimentando uma carga lá no Nordeste que está com falta de energia, tá certo? Então, assim, por isso que é importante a gente ter esse sistema todo interligado. E para poder fazer e para
expandir esse sistema, a gente tem que fazer algumas perguntinhas, né? Por exemplo, qual é a melhor maneira da gente fazer uma expansão dessa nossa transmissão? Né? Qual que é o melhor caminho? Por onde eu vou passar essa linha de transmissão? Por onde eu vou fazer a conexão dessa linha? Né? Quantas linhas a gente tem que construir para poder atender aquela região que tem uma demanda a ser atendida? Né? E aí a gente entra num problema muito complexo, né? Que aí a gente tem que utilizar modelagens matemáticas e processos de otimização para que a gente consiga responder essas perguntas de uma maneira eficiente, né? Que eu tenha um menor custo dessa expansão do meu sistema, né? Então a gente consegue observar que o problema ele é muito complexo, né? A gente tem diversos tipos de linha de transmissão, né? Com vários níveis de tensão diferentes, né? Linha em corrente contínua, linha em corrente alternada. Então, quando que é melhor usar uma, quando que é melhor usar outra, qual a quantidade, né, de caminhos, né? Às vezes a gente ter uma ramificação para atender uma determinada região seja melhor, né? Então, assim, são muitas variáveis envolvidas para poder definir qual o empreendimento que vai ser construído, né? Então, aqui, a gente já consegue observar que a gente tem uma gama elevada de trabalhos que possam ser desenvolvidos nessa área aqui. Então, tem várias técnicas, por exemplo, o problema ele é conhecido, né? Agora, qual é a melhor solução? A gente vai ver que ele é um problema não linear, um problema que tem infinitas soluções. Qual é a melhor solução? Qual é a técnica que eu vou estar utilizando para poder encontrar a melhor solução? Essa melhor solução, ela é uma solução global, para quem já fez aí disciplina de otimização, né? Ela é uma solução global ou ela é uma solução local, né? Será que não existe uma outra solução melhor que essa? Então, existem diversas técnicas de otimização que a gente pode estar utilizando para poder encontrar, né, a melhor solução para resolver esse nosso problema aqui, que é gigantesco. Então, muitas das vezes, para você encontrar, fazer um estudo sobre isso aqui, você não vai ter um problema que vai ser resolvido em alguns segundos, né? Um problema de otimização que é resolvido em alguns segundos. Muitas vezes você tem que usar técnicas, né, de programação paralela, né? Fica horas rodando, a parte de clusters, tem que usar cluster de computador para poder processar todas aquelas informações e encontrar uma solução viável, né, e economicamente viável também. Então, é um problema muito complexo esse aqui. E nós temos também, né, o planejamento já da... Peraí, ficou duplicado, né? A gente tem aqui o problema do planejamento energético. Então, a nossa matriz de geração de energia, ela é basicamente composta por geração hidráulica. Então, a gente observa aqui que 65% da nossa geração, ela é oriunda das hidroelétricas, né? Aí a gente já tem aqui uma variação um pouco maior, né, de biomassa, energia eólica que vem crescendo nesses últimos anos, a própria energia solar, ó, que vem ganhando o seu espaço, e nessa energia solar aqui não está envolvida a geração distribuída. O que seria a geração distribuída? É a geração que você pode ter lá, as placas, né, os sistemas de geração, na sua residência, na sua indústria, né, no seu empreendimento local. Então, esses 1,7% aqui não está envolvido. Isso aqui é só o que está conectado no sistema interligado nacional, lá naquela linha de transmissão que a gente viu anteriormente. Então, 1,7% são como se fossem usinas solares, né? As micro-usinas que a gente tem nas nossas residências não entram nesse percentual aqui. Aí a gente tem usinas que tem o combustível principal, o gás natural, né, que equivale a 8,3%, derivados de petróleo 2,1%, usina nuclear, né, 2,2%, derivados de carvão e derivados, né, 2,7%. Então, a gente observa que a gente tem uma diversificação da matriz energética brasileira. Por que foi incentivada essa diversificação da energia?
justamente para a gente não evitar problemas que nós estamos passando atualmente, que é uma crise hídrica, né? A gente tem noticiado aí, né, que os reservatórios estão baixos, né? Então a gente está com falta de energia hidráulica e para isso a gente precisa de aumentar a geração de outras fontes de energia. Por exemplo, gás natural, biomassa, né, nuclear, aumentar essa geração aqui. Só que, na época, lá quando a gente teve a primeira crise hídrica, né, o Brasil ele era predominantemente mesmo hidráulico. E aí nós tivemos o incentivo da construção de usinas termoelétricas para poder suprir, né, essa demanda de energia que estava reprimida ali. E acaba que as usinas, a carvão, a gás natural, são usinas que têm o combustível mais caro, né? Então, ela é cara para poder contribuir ali com a nossa matriz energética. Então, a gente paga para ter a disponibilidade dessa energia. E hoje, por exemplo, que a gente está precisando tanto dessa energia, muitas dessas usinas estão dizendo que não tem combustível, que não quer gerar, né? Porque ela acaba ficando cara para poder colocar essa energia disponível para a gente. Então, a gente tem um problema também complexo demais aqui para poder operar. E o trabalho em que eu desenvolvi foi basicamente olhando no ponto de vista aqui da usina hidráulica, né? Então, como que a gente vai operar as nossas usinas hidroelétricas, dado que eu tenho diversas questões envolvidas, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, do ponto de vista do operador, né? Nós temos hoje o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, em que ele vai dizer para qual usina quanto ela tem que gerar, né? Então, ele tem que decidir. Fala assim, olha, usina de Tucuruí gera 50 megawatts, usina de Sobragi gera 5 megawatts. Então, ele vai ter que dizer para a usina quanto que ela tem que gerar. Só que tem previsão de ter um aumento do nível do reservatório? Vai vir um período de estiagem ou vai vir um período de cheia, né? Então, o operador ele precisa de algumas informações, né, de nível dos reservatórios e da previsão de afluência, né, a previsão de quantidade de chuva que vai cair em determinadas regiões. E lembrando que o nosso sistema ele é gigantesco, né? É um sistema muito grande, com diversas usinas conectadas em cascata. Né? O que significa isso? Que a operação da usina a montante, a usina que está acima no rio, ela influencia na operação da usina que está a jusante, né? Que está abaixo no rio. Né? Por exemplo, se o operador do sistema opta por usar a água, né, hoje, né, vou mandar a usina de Tucuruí turbinar o máximo que ela puder. E no futuro, amanhã, eu tiver um período em que choveu naquele reservatório, beleza, olha, eu fiz uma operação econômica, eu usei a água, né, e eu consegui repor essa água imediatamente, né, porque eu tive um período de chuva ali, repus aquele meu reservatório. Agora, se eu uso a água que eu tenho disponível e no futuro eu tenho um período de estiagem, né, eu já não vou conseguir mais suprir a minha demanda de energia. E aí eu vou começar a ter déficit de energia. O que significa déficit de energia? Eu não vou conseguir fornecer toda a energia que me é demandada naquele instante. E aí a gente vai ter que fazer corte de carga, né? Vai ter regiões, vai ter carga que não vai conseguir ficar operando naquele período. Agora, poxa, hoje, né? Olha, eu vou guardar água e vou usar as termoelétricas. Aí eu uso a termoelétrica, o meu reservatório está cheio e no futuro vem um período de muita chuva.
Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter muita água no reservatório, não vou conseguir aproveitar toda essa água e vou ter que verter essa água. O que significa isso? Jogar a água fora mesmo, né? Passar pelo vertedouro. Ela não vai passar pela usina, ela vai ser vertida. Agora, se eu uso termoelétrica, guardo água hoje e amanhã eu tenho um período de estiagem, opa, eu fiz uma operação econômica, né? Eu guardei a água porque eu sabia que no futuro vinha um período de estiagem. E aí eu não vou precisar de disparar tantas minhas térmicas aqui nesse período. Então, observem aqui que a gente tem um problema complexo pra caramba de ser resolvido, né? A gente tem influência, né, das usinas, da operação das usinas, porque a operação de uma usina interfere na operação das usinas que estão a jusante dela, né? Porque se eu seguro água em um reservatório montante, as usinas que estão abaixo daquela usina que eu estou segurando a água, também não vai chegar água para ela, vai chegar o mínimo, e aí ela não vai conseguir operar também. Então, essa operação ela tem que ser coordenada, né? E, além disso, eu tenho uma dependência meteorológica. Então, a gente tem uma estocasticidade aqui muito alta, né? Eu não consigo prever com certeza qual vai ser a quantidade de água, né, que a gente vai ter no futuro. Tá certo? Oi, você pode ler para mim? O controle das usinas hidrelétricas? É, então, esse é o desligamento dos supercomputadores do INPE, né? O INPE, ele é um dos órgãos, né, que concentra a maioria dessas informações. As usinas em si, elas têm a sua, cada usina, ela tem a sua estação de meteorologia, né? Então, assim, eu não sei até que ponto o compartilhamento das informações vai ocorrer e como que isso vai ser processado, né? Então, assim, isso ainda está um pouco obscuro para mim, sabe? Eu não sei como que o operador nacional do sistema vai lidar com isso, mas que vai impactar, com certeza vai, né? Porque esses métodos aí de previsão, normalmente eles são rodados lá no INPE. Então, essas informações são importantíssimas para a gente, né? Então, com certeza, né, eu posso afirmar que vai ter, né, algum problema aí. Agora, como que esse problema vai ser contornado, é que eu já não sei, entendeu? Se eles vão conseguir ter uma rede interna para suprir esse problema do desligamento desses supercomputadores lá do INPE. Beleza? Respondi? Pode completar também. Está respondido? E aqui, E para a gente resolver esse problema todo aqui, né? A gente tem alguns modelos matemáticos e os problemas eles são divididos por período, né? A gente tem o que nós chamamos de problemas energéticos de médio prazo, onde a gente vai estar olhando, né, para uma modelagem de 1 a 5 anos de previsão, né? Então, vou estar olhando o meu planejamento da operação um período de até 5 anos. Então, você vê, a gente está operando hoje, mas eu estou olhando 5 anos à frente, né? A gente tem um modelo de curto prazo, né, que já olha para 1 ano à frente. A gente tem os problemas de programação, que já olha 1 semana. Aí já tem o pré-despacho e o despacho. O pré-despacho já é um dia, ele olha um dia à frente, e o despacho é de hora em hora, né? Então, aqui eu já vou estar prevendo aqui qual é a usina que vai estar despachando, enquanto cada uma vai estar despachando daí 1 hora. Entendeu? Então, aqui nós chamamos de cadeia de modelos do planejamento energético.
que a gente consegue observar aqui? Olha, quando eu estou olhando lá para o médio prazo, a representação das minhas incertezas são altas. Então, eu estou fazendo previsão de afluência, né, de quantidade de chuva para daqui 5 anos, com base no histórico que eu tenho de afluência. Enquanto a modelagem do sistema ela está sendo representada de uma maneira mais grosseira. Né? Eu não preciso de representar usina por usina, usina termoelétrica por termoelétrica, cada uma quanto vai gerar em cada hora. Não, a minha discretização aqui eu já olho de mês em mês, olhando 5 anos à frente. À medida em que a gente vai descendo nessa cadeia de modelo aqui, ó, eu já vou o quê? Desprezando um pouco as minhas incertezas relativas à afluência, à quantidade de chuva. Eu já consigo ter uma previsão melhor. Daqui a uma semana, a previsão minha já é melhor. Pô, a previsão do dia melhorou muito mais, então já não tem tanta incerteza mais. A previsão horária, praticamente, a gente já consegue acertar quase que 100%, né? Então, eu já não preciso mais ficar me preocupando com as incertezas relativas às afluências. Mas aí eu já preciso ter uma representação do sistema maior, da minha rede de transmissão, tem que estar representada nesse modelo de despacho, para eu saber se eu não vou estar violando nenhuma linha de transmissão, né? O fluxo de potência que vai estar passando na linha, se é maior do que ela suporta, né? Se a usina está gerando além do que ela pode gerar. A usina termoelétrica, a gente tem um problema gigantesco na usina termoelétrica. Se eu preciso de uma energia para daqui 2 horas, eu não posso mandar a usina termoelétrica ligar naquele instante e começar a gerar no mesmo tempo. Ela tem um tempo para que a gente chama de partida da usina termoelétrica, né? Isso aí é um problema conhecido que chama unit commitment. Né? Então, você tem ali o tempo que ela demora para ligar e tem um tempo também que ela tem que manter ligada para você poder desligar aquela usina. Né? Então, vocês terem noção, ó, eu estou fazendo um despacho aqui, né, no pré-despacho do dia aqui, eu já tenho que saber mais ou menos em qual instante que eu tenho que mandar ligar a termoelétrica, porque na hora que eu mandei ligar, ela vai demorar pelo menos uma hora, 2 horas para começar a fornecer energia. Então, liguei a termoelétrica, eu não posso me programar para ligar 1 horinha e depois eu desligar a termoelétrica. Não, ela vai ter que ficar um determinado período ligada. Entenderam como é que o problema é bem complexo? Né? Então, aqui a gente tem muita coisa sendo desenvolvida nessa área, e o Brasil, gente, eu volto a reforçar, é referência nisso aqui. Né? Os grandes trabalhos, os principais trabalhos dessa área são trabalhos brasileiros. Por quê? Porque o Brasil, né, por ter uma dimensão continental e ter uma peculiaridade, né, ser predominantemente hidráulico. E é isso que faz esse problema ser tão complexo assim. Né? Se fosse só termoelétrica, pô, liguei, aí como é que é o despacho de termoelétrica? Pô, é a que me dá o menor custo. É custo de combustível, praticamente, né? Pô, a usina mais barata vai ser despachada primeiro. Eu vou despachar naquela ordem. Beleza. Agora, e no sistema hidráulico? Como é que eu vou operar? Sendo que a operação de uma usina interfere na operação da outra, não é uma coisa estanque, né? Separada, isolada uma da outra. A operação delas influencia uma na outra. Ou tem um problema de incerteza relativa à vazão, né, de água, né? Quanto que eu vou ter de afluência caindo naquelas reservatórios. Olha como que o problema é bem complexo. Aí você tem que mexer com previsão, né, modelos de previsão de vazão. E como que você precifica isso? É um outro problema. Como é que é calculado o valor da energia que a gente paga? Né? Você vira para mim e fala assim, mas a gente não paga pela água, né? O combustível é de graça. Como é que é feita essa questão do custo da energia? Né? Como que esse custo ele é distribuído para as usinas? Então, isso aqui é um outro problema, cara. O problema de mercado de energia é outra coisa, assim, complexa pra caramba. E tem muita coisa para a gente poder trabalhar nisso aqui. Então, aí, ó, qual o problema, né? Se a gente quer atender uma carga, qual o horizonte que eu tenho que considerar essa carga, né? Então, a gente tem que, por exemplo, a gente tem uma curva de demanda, né? Nossa demanda só vai aumentando. São mais indústrias que são construídas, né?
mais residências, então a gente tem que atender essa demanda. Como é que a gente vai se programar para poder atender toda essa demanda? Eu tenho que construir novas usinas, né? Operar esse sistema como um todo. Quais usinas a gente tem que ligar? Qual tem que desligar? Né? As usinas ela têm problemas que podem ocorrer de uma turbina, por exemplo, parar de funcionar, problema mecânico, isso ocorre. Como que a gente vai lidar com todos esses problemas, né? Reorganizar isso tudo, né? E a melhor forma para a gente operar esse sistema? Aí a gente vai estar usando técnicas de otimização, em que a gente vai estar utilizando, né, modelos matemáticos de previsão de afluência, né? Então a gente tem lá modelos para prever a afluência para daqui a alguns anos, né? Para poder tentar encontrar, né, uma melhor solução para a operação do sistema. E aí é tudo com base nessa cadeia de modelos aqui. Então, tem um programa que foi desenvolvido pelo CEPEL, né, que aí tem o New Wave, tem o Decomp, que são programas desenvolvidos para resolver esse problema especificamente. Aí, para vocês terem ideia, cara, o negócio é muito louco. Aí entra problema, por exemplo, aí você tem que modelar o El Niño, a Laninha. Aí tem problema de despacho de usina com a gás natural. Aí você pode antecipar o despacho dessas usinas a gás natural. Poxa, tem assim, muita coisa para mexer. A modelagem do sistema pode ser alterada, né? Alguma dúvida aqui em relação ao planejamento? Tranquilo até agora? Hum. Poxa, eu não tenho conhecimento desse ERAC. Gonçalo, se quiser me ajudar aí. Boa tarde. É um programa de alívio de cargas que a Minas estava implantando para desligamento nos horários de pico de algumas cargas das empresas. Eu não tenho conhecimento não, Wesley. Eu nem vou tentar te responder, porque realmente eu não tenho conhecimento desse programa. A princípio eles tentaram implantar, aí depois voltaram atrás. Acho que não estava sendo muito conivente, porque ia ter que obrigar as empresas a parar o processo de produção em certa parte, né? Tinha que escolher os equipamentos que não era prioridade para manter desligado fora desses horários. É que se der provavelmente horário de pico, né? Sim, horário de pico. Horário de pico. É porque, na verdade, o que a gente tenta, né, o tempo todo é tentar manter, né, a geração mais flat possível, né? Mantê-la o mais constante ao longo do dia. Então, o que tem sido feito é tentar deslocar esses períodos de pico. Por exemplo, né, se a gente pegar a rotina de uma família tradicional, né, normalmente, né, na época normal, acorda lá por volta de 6 horas da manhã, né? Então, se o sinal começa a chegar assim 5, 6 horas da manhã, você já começa a observar que a gente começa a ter um ligeiro aumento na demanda de energia, né? Aí começa a subir um pouquinho assim lá para 5 horas, 6 horas da manhã, o pessoal saindo de casa, toma um banho, né, liga televisão, aquela coisa toda, aí vai para o trabalho. Chega às 8 horas, normalmente as indústrias, né, e estabelecimentos comerciais já estão todos abrindo, a produção nas indústrias começa a aumentar, né, aí a gente já começa a observar uma tendência de aumento da demanda. Aí chega ali por volta de meio-dia, né, que é o período mais quente, a época mais quente, você já começa também a observar que está aumentando. Por quê? Aí o pessoal ligando mais o ar-condicionado, né, aí aumenta a demanda também. Aí depois, lá para
4, 5 horas, a gente começa a ver um pequeno declínio, e depois sobe de novo por volta das 18 horas, 17, 18 horas, até as 20 horas, a gente tem um pico. Que é o pessoal chegando em casa, que é a hora que o aumento de energia, que aumenta mesmo, né, o consumo de energia. E aí o pessoal tomando banho, essas coisas todas. Só que a gente tem observado nesses últimos anos que tem diminuído um pouco esse pico que ocorria ali em torno das 18 horas, 19 horas. Né? Porque agora a gente está tendo um ar-condicionado ligado praticamente o dia inteiro. Né? Então, esse aumento, esse pico, ele já não está ocorrendo com tanto assim. Né? Ele está mais suave em relação ao restante. E com o incentivo, né, eu vi alguém colocando aqui a questão da tarifa branca, né, da CEMIG, isso não é da CEMIG, isso é geral, né? Isso é geral, são todos concessionários. É justamente para você você gerenciar a hora que você vai consumir, né? Poxa, aquele período, que é o período que a gente chama de período de pico, né, de demanda, é o período onde que a gente tem que disparar novas usinas termoelétricas normalmente para suprir essa demanda de pico, essas coisas assim. Então, é onde a energia é mais cara. Né? Quando você opta, né, pela tarifa branca, você vai gerenciar o seu consumo de energia. Você sabe que naquele momento você vai pagar mais caro pela energia. E aí você vai, por exemplo, eu vou deixar de tomar banhos entre 6 horas e 8 horas da noite e vou tomar banho à tarde. Eu vou deixar para tomar banho 10 horas da noite. Entendeu? 11 horas da noite. Só que aí você vai ter que gerenciar isso tudo. Então você vai ter a obrigação de gerenciar essa sua demanda de energia. Entendeu? Então qual é a ideia disso tudo, dessa tarifa branca? Você ter um consumo mais flat, né, mais constante de energia, porque é muito melhor. Né? Eu vou manter as minhas usinas ligadas o tempo todo, potência normal, não tem que ficar mais chaveando, ligando, desligando usina para poder atender essas demandas, essa variação, né, de demanda ao longo do dia. Entendeu? Então a ideia é essa. Com isso a gente economiza. Né? Por que eu estou economizando? Porque a minha operação vai ficar mais barata. Eu não vou precisar ficar disparando usina térmica para poder atender essas horas de pico aí. Né? Consequentemente, eu vou ter um custo de geração menor. Entendeu? Consegui responder aí de certa forma? Agora, esse programa que você falou aí, Wesley, eu não conheci, não. Pode falar. Só assim conseguiu responder. Entendi um pouco. Obrigado. Você trabalha na área? Sim, trabalho. Ah, pelas perguntas, deu para entender. Então, beleza. Qualquer coisa, se quiser conversar mais também depois, a gente está à disposição aí. Tá joia? Ok, obrigado. Nada. Então, vamos passar aqui para a parte de eficiência energética, né, que é uma das linhas também que eu venho atuando, né, que na verdade aqui, né, olha lá, o uso consciente da energia, né, a gente ter essa consciência de que equipamentos menos eficientes, né, a gente vai estar utilizando uma energia que a gente poderia estar aproveitando em outras, deixando, por exemplo, de construir novas usinas, né, para poder atender aquela demanda, né? Então, muitas das concessionárias de energia, por exemplo, elas têm incentivado, né, e elas têm programas, né, para incentivar a questão da eficiência energética. Né? Então, você pega, por exemplo, tinha, se eu não me engano, até a CEMIG mesmo, até um pouco tempo atrás, ela incentivava, ela dava
ela ajudava na compra, por exemplo, de substituição de motores em algumas indústrias, né, algumas empresas. Você fala assim, poxa, mas o que a CEMIG está ganhando com isso, incentivando a substituição de motores antigos por motores novos mais eficientes? Na verdade, gente, ela está deixando, né, de construir uma nova usina para poder atender essa demanda. Né? No final das contas, é isso que está acontecendo. Você pega, por exemplo, equipamentos, um motor, né, que é a área que eu leciono de máquinas aí no Instituto. Um motor antigo, pegar um motor antigo, eu estou querendo dizer que é motor da década de 80. Motor aqui da década de 80, década de 90. Motor de 5 cavalos com uma eficiência em torno aí de 77%, 75%. Poxa, isso era motor muito bom, né? Motor da WEG, bacana. Hoje, a gente já tem motores de 5 cavalos com rendimento, né, os motores de alta eficiência, né, que já está aí na ordem de 90%, 92% de eficiência. Né? Então, essa diferença, ela é considerável. Né? Então, quando você faz a substituição desse equipamento, né, você está economizando energia, você está economizando a sua conta de energia. E aí eu faço até uma continha com os alunos na aula lá, a gente vê que assim, se paga esse investimento, se paga assim muito rapidamente. Né? Só que a gente entra num problema muito grande, que é o seguinte, né? Você vai nessas pequenas empresas e tenta, por exemplo, substituir um motor que foi do vô do camarada lá. Aquela máquina que o cara idolatra aquele equipamento lá. Ele não quer se desfazer daquilo. Aquilo funciona, pô, mas funciona muito bem, está funcionando até hoje. Eu vou desfazer disso aqui, estou gerando um lixo, né, e tal. A pessoa não consegue entender que aquilo tudo, né, você trocar por um equipamento mais eficiente, ele vai ter um retorno financeiro, né, fora ambiental, né? Então isso ele não consegue, ele tem um valor sentimental para ele enorme aquilo ali. Então essa é uma grande barreira que a gente tem, né? De pequenas indústrias, né, pequenas empresas, substituir esses equipamentos antigos por equipamentos mais eficientes, né? Outra coisa que a gente entra agora, né, com essa questão do IoT, né, e tal, é o monitoramento da energia. Hoje a gente já consegue fazer sistemas robotizados, né, automatizados e tudo, para a gente e gerenciar essa energia, né? Por exemplo, ter sensores de presença, né? Sensor infravermelho, essas coisas para saber se tem alguém no ambiente. Ou, por exemplo, um exemplo bobo, que já aconteceu comigo. Saí, por exemplo, sexta-feira do Instituto Federal, pô, tudo certo, na sexta-feira. Cheguei segunda-feira de manhã, tá lá o ar-condicionado ligado da sala dos professores. Eu falei assim, uai, o ar-condicionado ficou ligado, eu saí, ele estava desligado. Então, alguém ligou, esqueceu de desligar o ar-condicionado. Né? Ficou o final de semana inteirinho aquele ar-condicionado ligado lá. Tinha necessidade desse ar-condicionado estar ligado? Lógico que não. Né? Agora, isso acontece, e acontece com frequência em muitos lugares. Né? Então, se você tem um sistema que você consegue monitorar a sua energia, você consegue, por exemplo, saber quais são os circuitos que estão ligados, né, que estão energizados, esse circuito ele é prioritário, não é prioritário, eu posso desligar, não posso, que horas que ele pode ser desligado. Então, você consegue, né, atuar ali para manter a sua demanda, aí você pode entrar na tarifa branca e ter a sua demanda mais flexible, você consegue gerenciar isso tudo, né? Então, a gente já começa a entrar na parte de monitoramento da energia. E aí eu consigo reduzir o meu custo com energia, né? Que é fazendo a gestão, né? Não só monitorar, como a gente fazer a gestão eficiente, uma gestão mais eficiente dessa nossa consumo de energia. E aí eu tinha até colocado aqui, ó, a parte de tarifação. Tarifa azul, hora sazonal, aquela coisa toda, tarifa verde, tarifa branca, né? Que é tudo coisa que a gente pode estar trabalhando para reduzir o custo, né? Lógico, tendo sempre em mente uma questão da gestão aqui da energia como um todo, tá certo? Então, isso aqui são coisas que a gente consegue trabalhar
bastante temas também relacionados à eficiência energética. Uma outra coisa que eu venho trabalhando, quantas horas? Eu estou passando tempo? Não, né? 14h52. Então, eu sou orientador, um dos orientadores da equipe Dronefly, que é uma equipe que participa de competições de drones, e ela é mais voltada aqui para o curso técnico. É competição para a área técnica mesmo. Só que a gente já tem muitas aplicações que a gente pode estar utilizando os drones, né? Por exemplo, na área da agricultura, para a gente estar podendo fazer um mapeamento dessas regiões de agricultura, né? Para poder analisar a questão de crescimento da vegetação, a parte de monitoramento de ambientes. Na agricultura aqui, controle de pragas também, né? Ver se está tendo alguma praga na plantação, né, e tal, isso tudo utilizando drones para poder fazer a captura das imagens e o processamento dessas imagens, né? Aí tem a parte de monitoramento também de ambientes, né? Por exemplo, olha, uma demanda que surgiu outro dia, na verdade, antes da pandemia, a gente estava escrevendo até um trabalho sobre isso, né? No próprio Instituto Federal, a gente tem um problema que é a limpeza das calhas lá do ginásio. Então, são árvores grandes que tem ali atrás, entopem a calha do ginásio. Só que para subir lá, é um trabalhão danado para poder fazer essa limpeza. E às vezes sobe lá e, não está na hora de fazer a limpeza ainda. Então, fica difícil, né? Toda hora você tem que ficar subindo lá para poder verificar se precisa de limpar ou não a calha. Então, uma das ideias é a gente sobrevoar, fazer um monitoramento daquela região para verificar se há necessidade de programar uma limpeza da calha ou não, né? Se a gente pode deixar como está, né? Então, isso é uma das ideias que a gente teve também lá para ajudar na própria manutenção do campus, né? Aí você tem a parte de entrega de mercadorias, né? E essa questão do drones aqui, poxa, o céu é infinito aí, tá? E envolve as questões de mecânica, eletroeletrônica, informática, né? Uma parte de visão computacional, programação pra caramba. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar em cima disso aqui. Então, venho desenvolvendo alguma coisa nessa área também, né, de alguns trabalhos, né, relativos a aplicações com drones e que a gente pode estar utilizando, coloquei como drone, né, mas a gente pode estar utilizando as imagens, né, para poder processar, né, junto lá com a equipe da informática, né, envolvendo alguns outros algoritmos para poder encontrar, fazer, por exemplo, monitoramento das deficiências de placas solares também, né, para saber se tem alguma placa com problema. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar em cima disso aqui. E aqui, alguns trabalhos, né, que eu orientei. Eu quis colocar aqui para vocês terem uma noção do seguinte: a gente não ficar preso só ao que eu passei aqui, né? Por exemplo, já orientei trabalhos na área de automação residencial. A gente fez até um medidor de energia, né, para poder fazer o monitoramento da energia de baixo custo, né? Teve um trabalho com um aluno me procurou para fazer, por exemplo, a modelagem de uma máquina de tatuagem com centro de massa variável, né? Poxa, esse trabalho, você olha assim e fala assim, pessoal, não dá nada por ele, mas gerou 2 patentes para a gente, né? Então, era uma dificuldade que o aluno tinha, que ele gostava de tatuar, né? Trabalhava com essa parte de tatuagem, e ele observou que dava muito problema. A maquininha em si, ele queria que essa máquina tivesse o centro de gravidade dele alterado, para que ele pudesse ter um traço mais suave e melhorasse também a ergonomia, né? Para ter problema aí de saúde com relação ao manuseio ali da máquina de tatuagem, até porque às vezes fica horas trabalhando ali.
Então, para dar um conforto melhor na hora dele fazer as tatuagens, né? Aí tem um trabalho agora que vai ser defendido agora nesses próximos meses, que é um controle de temperatura de líquidos a partir de células Peltier. Então, aí a célula Peltier, você tem a vantagem, né, de você aquecer e resfriar o líquido, dependendo da forma como você opera ali a célula Peltier. E também trabalho aqui na parte de dimensionamento do sistema de energia solar, né? Já orientei alguns trabalhos nessa área e fiz também agora alguns cursos nessa área de energia solar, a parte de dimensionamento, manutenção, comissionamento de usinas, né? Então, quais são os testes que a gente tem que realizar para poder fazer o comissionamento da usina, né? Para colocar essa usina operacional. Então, tem algumas coisas de acompanhamento, né, da eficiência da usina, ou verificar alguns testes que a gente pode fazer nos módulos para verificar se ele está operando de maneira eficiente, né, na forma como a gente vai posicionar esse sistema. Então, assim, muita coisa aí nessa parte também de energia solar fotovoltaica. Então, basicamente, gente, eu coloquei aqui só os principais, né? Então, você vê que o meu trabalho, minha área de atuação é bem diferente, né, dos trabalhos, por exemplo, que eu venho orientando, né, ao longo desses anos, mas vem muito da demanda dos alunos mesmo, né? Então, a gente abraça a causa às vezes, né? Então, isso tem que vir da demanda de vocês, né? Pegar um tema que vocês têm afinidade, que é um problema trabalho na área, eu vejo lá que uma grande dificuldade que eu tenho está relacionada a isso aqui. Poxa, isso aqui pode ser um tema meu de TCC. Poxa, vou ter um professor para poder me orientar, né? Então, é mais nessa linha aí, né? E fica estou à disposição de vocês para, para o que precisarem aí, a gente discutir. Se eu não tiver condições de orientar, a gente indica algum outro professor, né? Para poder estar trabalhando em parceria também. Estou disposto aí a aprender muito com vocês também. Tá joia? Obrigado aí. Pode falar. Eu encerrei aqui, vou deixar meu contato que eu encerrei aqui, que aí eu consigo voltar lá. Então, se algum aluno tiver algum interesse, quiser trocar mais informações, podem me procurar, a gente conversa aí, tá certo? Então tá aí o meu contato. Obrigado, tá? Deixa eu só interromper aqui, que aí eu consigo acompanhar também aqui pelo